É errado sentir raiva dos meus pais. Oi, meu nome é Nadia Gomes e toda semana aqui no meu canal a gente tem o quadro Sinto Muito, que é um lugar onde a gente aprende a construir e criar mais intimidade com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. No vídeo de hoje, então, eu vou falar sobre essa frase: é errado ou eu não devo sentir raiva dos meus pais. Essa frase talvez seja pouco falada, mas ela constantemente está presente no nosso pensamento, principalmente quando a gente enfrenta esse desafio na nossa vida. E para a gente começar a conversar na mesma página, eu queria trazer a perspectiva de que não é errado sentir raiva dos nossos pais. Sentir raiva dos nossos pais não é sinônimo de desamor. Só uma observação aqui, quando eu falo pais, a gente pode trazer essa perspectiva para a questão dos nossos cuidadores, as pessoas que criaram também a gente, que pode muitas vezes não ser os nossos pais biológicos. Então, interprete o que eu estou dizendo aqui conforme a sua perspectiva e a sua lente também, ok? Acontece que a gente vive permeado nessa narrativa de que os nossos pais estão em pedestais, de que os nossos pais são super-heróis, de que os nossos pais são ou deveriam ser perfeitos, de que os nossos pais não erram, de que os nossos pais quase que não são humanos, porque se ser humano é ser imperfeito e os meus pais não erram, quase que os meus pais não são humanos, por isso que eles ficam nesse pedestal. Acontece que essa narrativa nos distancia da própria vida, que é real e imperfeita. Essa narrativa estimula uma hiperidealização da vida e muitas vezes uma dificuldade de lidar com a realidade que foi a nossa vida. Sair do lugar de como eu gostaria que fosse para estar no lugar de onde foi, o que foi possível. Quando eu faço essa transição de sair dessa idealização de como eu gostaria que fosse para entrar em contato com como realmente foi, nesse caminho existe grande chance de eu sentir a raiva. Por isso que sentir raiva dos seus pais ou dos seus cuidadores pode ser saudável, porque reconhecer os seus pais como seres humanos, errantes, faltantes, é também quebrar essa ideia de idealização que te afasta da sua própria história. Acessar essa raiva é fazer essa transição de sair dessa idealização de como eu gostaria que fosse para olhar para como realmente foi. Essa narrativa onde os nossos pais estão em pedestais muitas vezes criam a idealização e uma falsa ideia, que é a idealização, de que os nossos pais não erraram na nossa criação, de que tudo foi perfeito. Só que as coisas não são assim. Todos os pais erram em criação. E nós, quando nos tornarmos pais, ou se já formos pais, tenha certeza de que nós também vamos errar. Porque ser humano é ser basicamente um ser errante. E é através do erro que a gente também acerta. Então percebe que nutrir essa narrativa de perfeição muitas vezes afasta você da própria conexão, da realidade dos fatos. Do ser real se conectando com um ser real, de uma mãe real, de um pai real, de uma vida real. A raiva também é esse sentimento que ajuda a gente a reconhecer o quão diferentes nós somos. Quantas vezes eu não senti raiva, e você com certeza também não sentiu raiva de alguém que se posicionou de forma muito diferente na qual você acredita, que teve ações muito diferentes da qual você acredita que você teria. Isso também é um processo da gente reconhecer que nós somos diferentes. Reconhecer que eu sou diferente dos meus pais também é dar espaço para eu fazer algo novo com a minha vida, para eu também quebrar padrões que vêm desse sistema, para eu me permitir o novo. Então percebe como entrar em contato com essa raiva pode ser um grande tesouro na nossa vida? Isso não significa que esse processo de entrar em contato com a raiva vai ser gostoso, mas o que eu queria que a gente entendesse nesse vídeo é que não existe erro ao sentir raiva dos nossos pais ou dos nossos cuidadores. E que muito pelo contrário, a raiva vai sinalizar o reconhecimento da nossa própria realidade, o reconhecimento das reais limitações dos nossos pais, o reconhecimento do que foi possível na nossa criação, e isso ajuda a gente a lidar com a realidade. Lidar com a realidade é um dos maiores e mais incríveis processos de autoconhecimento que a gente vive.
Porque se eu vivo o meu processo de autoconhecimento baseado na idealização de como eu gostaria que a minha vida fosse, que autoconhecimento é esse que ignora a realidade dos fatos? Que autoconhecimento é esse que ignora a humanidade? Que autoconhecimento é esse que ignora a limitação de todos os seres que me envolvem e que fazem parte da minha vida, da minha história? Então, entrar em contato com a raiva pode ser um dos grandes triunfos para a gente, inclusive, criar uma relação mais saudável com os nossos pais. Eu falo por mim mesma. Quando eu comecei o meu processo, e acho que não é uma questão só de começar, né? Muitas vezes o começo do nosso processo vem muito enraizado nessa questão familiar, mas ao longo do nosso processo, por várias vezes a gente volta para esse lugar familiar, por várias vezes a gente volta na infância, porque sim, tem muita coisa que a gente guarda desse lugar. Não é à toa que a gente tem uma família. A família tem grandes curas, e grandes curas falam de tempo, falam de talvez uma vida inteira de aprimoramento dessa nossa história. E quando eu comecei a entrar em contato com a realidade das limitações dos meus pais, com a realidade de como foi possível a minha criação e das coisas que aconteceram que hoje eu, com a minha lente, principalmente uma lente de quem viveu isso, não concorda e não gostaria de levar isso para frente, eu comecei a sentir muita raiva. E a raiva foi um dos sentimentos mais desafiadores de lidar nesse processo. Então, eu queria trazer essa desconstrução, relembrando novamente que não significa que a raiva vai ser fácil, que acessar esse processo vai ser fácil, mas significa que vai ser muito transformador e que vai te trazer também muito amadurecimento, porque reconhecer as coisas como são é um processo grande de amadurecimento, de enriquecimento na nossa vida. Então, se você vive um desafio grande com isso, eu não queria que você acessasse tudo isso que eu estou dizendo e se sentisse culpado por não conseguir ter essa consciência ainda, ou não conseguir ter entendido isso, ou culpado por não conseguir reconhecer a humanidade dos seus pais. Não tenta pular etapa, porque no momento em que a gente está vivendo a raiva, a gente precisa viver a raiva. A gente elabora na medida que a gente entra em contato, então a elaboração é um passo depois desse processo de se conectar com ela. Então, se você vive esse desafio e não tem ajuda profissional, talvez esse seja o sinal que você esteja buscando para buscar essa ajuda, para entender que lidar com isso pode ser muito enriquecedor para a sua vida e que sim, é desafiador, por isso que a gente pode e deve pedir ajuda caso a gente sinta em pedir ajuda nesse processo, caso esteja difícil para a gente, caso a gente esteja acessando muito sofrimento. Então, a intenção desse vídeo é abrir o nosso olhar para perceber de novo que a raiva não é vilã, nem nas relações mais íntimas, nem nas relações que a gente acha que a gente deveria estar sempre bem, não nutrir nada de ruim nela. A raiva é movimento, raiva é transformação, a raiva guarda grandes triunfos para o nosso crescimento pessoal. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para a gente se ver na semana que vem, porque sim, tem muita continuação desse quadro ainda, tem muitos sentimentos, emoções e perspectivas que eu quero trazer para vocês aqui, que faz parte dos meus estudos como terapeuta, mas também faz parte da minha vivência como ser humano nessa vida, aprendendo a ser ser humano. Comenta aqui embaixo também para eu saber como esse vídeo chegou para você. Se para você é fácil essa perspectiva, é difícil, como que é a relação com seus pais, para que a gente possa trocar ainda mais. A gente se vê na semana que vem.